Ok. Bom, gente, vamos nós aí para mais uma aula de processo penal. Nós estamos falando do tema ação penal, não é isso? Encerramos a nossa última aula anterior, inclusive conversei com a líder, ela me informou que encerramos em acordo de não persecução penal, nova ferramenta criada aí para que não haja propositura da ação penal. E agora vamos dar sequência aí ao nosso tema, como de praxe. Projetar para vocês os slides. Qualquer questionamento podem me interromper aí, ficar à vontade, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se é essa. Essa, é. Ok. Muito bem, gente. Visualizam o slide aí, né? Yes. Yes, sir. Muito bem. Vamos lá. Ação penal pública condicionada, não. Aqui. Vamos lá. Gente, olha só. Nós encerramos a nossa aula anterior falando de acordo de não persecução penal. Nós vimos lá como ele é bastante regulamentado no Código de Processo Penal, lá um desdobramento do artigo 28, né? 28, 29. 28, ele é o 28A, não é isso? E vamos hoje iniciar a falar de cada uma das modalidades de ação penal. Hoje vamos iniciar falando de ação penal pública incondicionada, depois falaremos de pública condicionada e, por fim, ação penal privada. Creio que hoje nos ocuparemos de pública condicionada, pública incondicionada e pública condicionada. A ação penal privada vai ficar para a nossa próxima aula. Vamos lá. Ação penal pública, e subentendam aqui, pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, nós dissemos, é aquela que, para a sua propositura, não há necessidade de preenchimento de nenhuma condição. Por isso que se diz que ela é uma ação penal pública incondicionada. Não há nenhuma condição para que ela possa ser proposta. As únicas, entre aspas, né, porque é apenas entre aspas, a conceituação doutrinária e legal que nos interessa é... Quando se fala em condição, nós estamos nos referindo à autorização da vítima, do ofendido, mas como para todas as outras ações penais, o que se pede, o que se faz necessário é que nós estejamos diante de um fato em tese constitutivo de crime, que haja prova de materialidade, que haja indício de autoria para que a ação possa ser proposta. Aqui, quando a gente fala de condicionada ou incondicionada, nós estamos nos referindo à situação de se há ou não necessidade de que a vítima, entenda-se o ofendido, que ele se manifeste para que o Ministério Público possa propor a ação penal ou não. A ação penal pública, as ações penais públicas, tanto a incondicionada, que é a que vamos falar agora, quanto a condicionada, elas são de titularidade do Ministério Público. Quem tem titularidade para propor a ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. Ministério Público Estadual, se estivermos falando de Justiça Estadual, Ministério Público Federal, se estivermos falando de Justiça Federal.
ele que é o titular, é a ele que compete propor a ação. A ação penal pública incondicionada, ela é voltada, antes mesmo de falar dos princípios, é interessante dizer, que a ação penal pública incondicionada, ela é direcionada para o processo, para iniciar o processo e julgamento dos crimes que mais ofendem a sociedade. Aqueles crimes cujas condutas ofendem mais o meio social, eles são responsabilizados via ação penal pública incondicionada. Em razão da sua gravidade, o Ministério Público, representando a sociedade, pode propor a ação, representando a sociedade, o Ministério Público pode propor a ação, independentemente de manifestação da vítima. Então, a razão de existir a ação penal pública incondicionada é o fato de que ela é voltada para provocar a justiça, provocar a atuação jurisdicional nos crimes de maior reprovabilidade. Beleza? Em razão de se tratarem de crimes de maior reprovabilidade, a ação penal pública incondicionada, e esses princípios aqui também se aplicam para a ação penal pública condicionada, ele apresenta alguns princípios. Quais são esses princípios? Vamos lá. Primeiro dos princípios, princípio da obrigatoriedade. Princípio da obrigatoriedade. O que quer isso dizer? A ação penal pública, estando diante de um fato, em tese, porque nós ainda não temos processo, nós ainda não temos condenação. Estando diante de um fato, em tese, constitutivo de crime, para o qual haja prova de materialidade, prova de ocorrência do crime e indícios de autoria, estando diante dessa situação, o Ministério Público, que é titular da ação, ele tem a obrigação de propor a ação penal. Ele não tem a faculdade de eu posso ou não posso propor. Ele não tem essa faculdade, ele não tem a discricionariedade. Se estiver diante de um fato, em tese, constitutivo de crime, para o qual haja prova de materialidade, indícios de autoria, o Ministério Público tem a obrigação de propor a ação penal. Ele não tem a faculdade de propor ou não propor a ação penal. Correto? Um desdobramento deste princípio da obrigatoriedade é o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade. Ele é um desdobramento do princípio da obrigatoriedade. Da mesma forma que o Ministério Público não tem a discricionariedade de propor ou não propor a ação, da mesma forma que ele não tem essa discricionariedade na propositura, ele não tem discricionariedade na condução da ação. O Ministério Público não pode dispor da ação, ele não pode desistir da ação. Uma vez proposta a ação penal, ele não pode simplesmente manifestar-se pelo não prosseguimento da ação. Por entender que ela não é viável, por exemplo, ele não pode dispor. Se o Ministério Público pudesse dispor da ação, o princípio da obrigatoriedade perderia um pouco do seu sentido, porque ele poderia sim propor a ação, mas na sequência se manifestar. Meritíssimo juiz, por meio deste manifesto a minha desistência no prosseguimento da ação. Ponto. Então, seria uma burla ao princípio da obrigatoriedade. Do mesmo jeito que ele tem a obrigação de propor, ele não pode desistir da ação. Agora,
uma coisa deve ser dita. Olha só. Indisponibilidade quer dizer que ele não pode desistir da ação. Ele não pode desistir da ação. Isso não quer dizer que necessariamente o Ministério Público, ao final do processo, tenha que se manifestar pela condenação. Eu já falei para vocês que nós trabalhamos com graus de certeza no processo penal. Você precisa de um certo grau de certeza para indiciar uma pessoa, a polícia. Você precisa de um grau de certeza mais elevado por parte do Ministério Público para propor a ação penal. Você precisa de um grau ainda um pouco mais elevado por parte do próprio Ministério Público para pedir a condenação penal. E, por fim, espera-se que o juiz, ao condenar, tenha certeza absoluta da materialidade e da autoria. É isso que se espera. Pois bem, nada impede que no momento processual inicial, quando da propositura da ação, o Ministério Público tenha vislumbrado, tenha visualizado ali elementos suficientes para dar início ao processo. Nada impede que, passada a instrução processual, o Ministério Público viu que nada amadureceu, ou até mesmo que o que se falou inicialmente na investigação criminal, na investigação policial, não se confirmou na justiça. Então, nada impede que o Ministério Público, que a princípio manifestou-se favoravelmente à responsabilização por meio da propositura da ação penal, nada impede que, quando da sua última manifestação, antes da sentença, ele se manifeste pela absolvição. Ou porque entende que não há prova de materialidade, não há prova suficiente de materialidade, não há prova suficiente de autoria, entende que está presente algum excludente de ilicitude ou culpabilidade, nada impede que, ao final, ele se manifeste pedindo absolvição. Ele está burlando o princípio da indisponibilidade? Não. Por quê? Porque ele não está desistindo da ação. Ele é livre nas suas manifestações e ele está manifestando-se no sentido da absolvição por entender que aquela pessoa não é responsável ou por entender que o delito não ocorreu. Não tem provas suficientes de sua ocorrência. Beleza? Ele não está simplesmente desistindo da ação, como nós podemos desistir de uma ação de natureza civil que a gente propõe contra qualquer pessoa. O pedido de absolvição não quer dizer disponibilidade da ação. Beleza? Princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. Deixa eu abrir esse trem aqui. Isso. Princípio da oficialidade. Rodrigo já está entre nós? Na sessão espírita, não, mas eu estou perguntando aqui. Rodrigo já está entre nós? Estou falando aqui, deve estar, né? Deve estar. Não, o Rodrigo não está entre nós. Oh, gente. Cutuca o Rodrigo aí, fala com o Rodrigo para ele aparecer. De nuevo. Vamos lá. Onde estávamos? Aqui. Princípio da oficialidade. Princípio da oficialidade. O órgão incumbido de propor a ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, é um órgão oficial. Que órgão oficial é esse? O Ministério Público. Que, aliás, você falar para um promotor de justiça que o Ministério Público é um órgão público, tem promotor que fica meio avexado. Um órgão, não é um órgão. O Ministério Público não é um poder, mas também não é um órgão, é uma coisa muito poderosa que a gente não sabe o que é. Mas é um órgão oficial. É um órgão oficial. Por isso que se diz que na ação penal pública nós temos o princípio da oficialidade. Oficialidade. Quem conduz, quem propõe a ação é um órgão oficial. Que órgão oficial é este? Ministério Público. As ações penais privadas são propostas pelo ofendido ou seu representante. Lá nós não temos o princípio da oficialidade. Ok?
Princípio da autoritariedade. Da mesmíssima forma que esse princípio da autoritariedade ele está diretamente ligado ao princípio da oficialidade. O órgão que propõe a ação penal, quem propõe a ação penal é um órgão oficial, e este órgão oficial é composto por autoridades públicas. Quais autoridades são essas? Justiça Estadual, promotor de justiça, Justiça Federal, procurador da República. Os titulares da ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, são autoridades públicas, promotor de justiça, procurador da República. Correto? Princípio da oficiosidade. Princípio da oficiosidade. O princípio da oficiosidade, ele se confunde com o princípio da obrigatoriedade, também chamado de princípio da legalidade. Pelo princípio da oficiosidade, o Ministério Público, diante de um fato constitutivo de crime, em que haja provas de materialidade e indícios mínimos de autoria, ele deve agir de ofício. E por que ele deve agir de ofício? Porque a ação penal pública é incondicionada. Ela independe de qualquer condição. Estando diante de um fato, em tese, constitutivo de crime, onde há prova de materialidade e indício de autoria, o Ministério Público tem que agir de ofício. Ele tem que propor a ação sem titubear. Ele não precisa de provocação por parte da vítima, ofendido, por parte de seu representante, ok? Princípio da indivisibilidade. O princípio da indivisibilidade também está diretamente ligado ao princípio da obrigatoriedade. O princípio da indivisibilidade está diretamente ligado ao princípio da obrigatoriedade. Segundo esse princípio da indivisibilidade, o Ministério Público, estando diante de um fato em tese constitutivo de crime, no qual houve concurso de pessoas, em que nós tivemos autores, coautores, em que nós tivemos autores e partícipes, enfim, um delito cometido em concurso de pessoas, o Ministério Público não tem a faculdade de propor a ação contra apenas algum ou algumas dessas pessoas. Não tem a faculdade de propor contra apenas alguma ou algumas dessas pessoas. É exatamente em razão do princípio da obrigatoriedade, ele tem que propor a ação penal contra todos. É óbvio que se nós estivermos diante de um delito cometido em concurso de pessoas, nós estamos diante de um assalto a banco, em que apenas 2 dos 5 envolvidos foram presos, foram autuados e identificados, os outros 3 não foram identificados, é óbvio que a ação penal vai ser proposta apenas contra os 2. Em respeito ao princípio da indivisibilidade, o Ministério Público não vai deixar de propor a ação contra os 2 porque não achou os outros 3. É lógico. A circunstância é, se estivermos diante de um caso concreto em que todas as pessoas são identificadas, não há possibilidade de propor a ação contra apenas parte delas. A ação tem que ser proposta contra todas, em razão do princípio da indivisibilidade. Ok? Princípio da intranscendência. Esse aqui é fácil, vocês já viram em direito constitucional, já fizemos referência a ele no direito penal, já fizemos referência, faz-se referência a eles a todo momento. A pena não passará da pessoa do acusado. A pena não passará da pessoa do
responsável pela conduta delituosa. Eu não posso propor a ação penal visando responsabilizar penalmente pessoa diferente daquela que cometeu o delito. Eu não posso propor a ação penal visando responsabilizar a pessoa diferente daquela que cometeu o delito, em razão do princípio da intranscendência das penas. E essa intranscendência aplica-se, inclusive, para as penas de natureza pecuniária. Trocando em miúdos, se a pessoa cometeu um homicídio, o autor cometeu um homicídio, o autor deste homicídio, a vítima do homicídio era um pai de família, tinha 5 crianças. Homem bruto, 5 crianças. Essas crianças, o cara era arrimo de família, sustentava a família. Espera-se, né, a possibilidade legal de que o autor do homicídio responda civilmente pela manutenção dessas crianças a título de indenização, em razão de ter sido o autor do homicídio. Pois bem, se o autor do homicídio, no curso do processo em que ele está sendo processado, no andamento da ação em que ele está sendo processado, com o propósito de que ele responda penalmente pelo homicídio cometido. Se ele vier a falecer, acabou a responsabilização penal. Uma das causas de extinção, a primeira das causas de extinção de punibilidade é a morte. Se ele vier a falecer, acabou a responsabilização penal. Porém, suponhamos que estamos diante de uma pessoa que tem muitos bens, muito patrimônio, a responsabilização civil transcende. A responsabilização civil persegue o patrimônio dele, patrimônio esse que foi transferido para os seus descendentes. A responsabilização penal não persegue, em razão do princípio da intranscendência. A responsabilização civil, sim. Ok? Estes são os princípios da ação penal pública aplicáveis à ação penal pública condicionada e incondicionada. Sigamos aqui agora e vamos falar especificamente da ação penal pública condicionada à representação. Vamos matá-la ela aqui. Fechou aqui. Isso. Vamos lá. Uma janela. Cadê você, meu filho? Fiquem tranquilos, gente. Vocês vão ter uma semana de folga. Comemorar o Natal, São João, tudo mais cedo aí. Vamos lá. Ação penal pública condicionada. Vocês visualizam aí o slide? Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. Vamos lá. Falamos da ação penal pública incondicionada, que é aquela em que o Ministério Público pode se movimentar e propor a ação, independentemente da manifestação de vontade da vítima, do ofendido ou do seu representante. Agora vamos falar da ação penal pública condicionada, em que o Ministério Público, para propor a ação, ele precisa da concordância, da aquiescência da vítima ou do seu representante, né? Do ofendido ou do seu representante. Vamos começar do começo, vamos ao conceito. Fernando Capês. Ação penal pública condicionada é aquela cujo exercício se subordina a uma condição.
Essa condição tanto pode ser manifestação de vontade do ofendido ou de seu representante legal, neste caso nós teremos uma representação, como também requisição do ministro da Justiça. É aquela cujo exercício se subordina a uma condição. Essa condição tanto pode ser a manifestação de vontade do ofendido, quanto ou de seu representante legal. Representação, como também requisição do ministro da Justiça. Olha lá, gente. A ação penal continua sendo pública. E em função de continuar sendo pública, a sua titularidade continua sendo do Ministério Público, correto? Aqui nós temos apenas a presença de uma condição, que pode ser representação do ofendido ou do seu representante, se estivermos falando a depender da natureza do crime, ou mesmo requisição do ministro da Justiça. Mais uma vez, a depender da natureza do delito, nós vamos falar em cada uma dessas possibilidades. Vamos lá. Gente, eu acho que a gente pode dar uma afunilada, se é que nós podemos dizer, dispondo as ações penais da seguinte maneira: a ação penal pública incondicionada, nela tem interesse na responsabilização a sociedade grandemente. Em razão disso, independe da manifestação da vítima ou do ofendido. Na ação penal pública condicionada, o crime atinge o interesse social, sim, porém, atinge também grandemente, ou em razão da natureza do delito, ele diz respeito à vítima. Em função disso, ela continua sendo de titularidade do Ministério Público, porém, condicionada a uma representação, a uma manifestação da vítima, do ofendido, e ainda de maneira, e por que eu digo de maneira afunilada? Porque à medida que nós descemos, caminhamos no sentido da ação penal privada, diminui-se o número de delitos. E nós temos os reduzidíssimos delitos de ação penal privada, e nessa nós vamos ver a diferença da pública condicionada para a privada, é que na pública condicionada quem propõe ainda é o Ministério Público. Lá na privada, ação penal privada, quem propõe é a própria vítima ou ofendido. Beleza? Mas vamos por partes. Ação penal pública condicionada à representação. Qual a natureza jurídica da representação? A representação, e aí nós estamos falando quando a vítima é um particular, não é isso? Que a requisição do ministro da Justiça é quando a vítima, nós vimos lá os clássicos delitos, são crimes contra a honra de presidente da República, crimes contra a honra do chefe de governo estrangeiro. A natureza jurídica da representação, ela é uma condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. O que quer isso dizer? A ação penal, já dissemos, ela somente pode ser proposta se houver, o Ministério Público somente pode proceder à propositura da ação penal se houver a representação por parte do ofendido ou de seu representante legal. Correto? Para o Ministério Público proceder à propositura da ação penal, ele precisa desta representação. Trata-se de uma condição de procedibilidade. Quem é titular do direito de representação? Não titular da ação. Titular da ação é o Ministério Público. Quem é titular do direito de representação? Lança esses artigos aí para mim, Vitor, por favor. 24, parágrafo 1º, 39, 33 e 34 do CPP.
Vitor ou qualquer um aí que se habilitar a fazer a graça. Vamos lá. 24, parágrafo 1º. Acho que eu preciso do caput do 24 também, Vitor. O caput do 24 faz uma referência também. Olha lá. Caput do 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, veja, a ação pública continua sendo promovida pelo Ministério Público, ela sempre é promovida pelo Ministério Público. A única circunstância que existe é, sendo esta ação condicionada, para a sua propositura, nós temos aí essa condição de procedibilidade, que é a apresentação da representação por parte do ofendido, entenda-se vítima, ou de seu representante legal. Representante legal, caso este ofendido não esteja capacitado para os atos da vida civil. Beleza? O parágrafo 1º do 24, ele estabelece lá, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, veja, se o ofendido, se aquele que foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada, se ele vem a falecer, ou se ele é declarado ausente por decisão judicial, esse direito de representação, que antes era exclusivo seu, ele passa para os seus descendentes, né? Ele passa para as pessoas indicadas no parágrafo 1º, nesta ordem aqui. Primeiro exercício pode ser feito pelo cônjuge, se ele tiver cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza? Então, a princípio, o exercício do direito de representação, ele é de quem? Ele é do ofendido. Se esse ofendido não tiver apto para os atos da vida civil, esse exercício pode ser exercido, né? Esse exercício pode ser exercido como para que a ação seja proposta, nós precisamos da representação do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ok? Agora, nós temos aqui algumas particularidades que é importante fazer referência. Artigo 33 e 34. Olha lá. O Código Penal, Código de Processo Penal, ele é um código, ele é antigo. Ele é um código muito antigo, ele traz dispositivos, como vou demonstrar aqui para vocês, que foram tacitamente revogados pelo novo Código Civil. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Veja, gente, se o ofendido, se a vítima for menor de 18 anos, e como consta aqui, menor de 18, enfermo ou for deficiente mental, e nesta circunstância, se ele não possuir representante, ou, circunstância 2, se ele, possuindo representante, os direitos, os interesses dele colidirem com o do seu representante, ele pode ter sido vítima do crime cometido pelo próprio representante. Nestas circunstâncias, o artigo 33, ele fala do direito de queixa, porém, nós temos que entender que este 33, ele é
ele cabe tanto para o exercício do direito de queixa, que é da ação penal privada, quanto para o exercício do direito de representação. Se estivermos diante de um menor de 18 anos, de um mentalmente enfermo, menor de 18 anos, mentalmente enfermo, um retardado mental, que não tenha representante, ou que os interesses que tenha representante, porém os interesses do representante sejam diversos do interesse, sejam divergentes, né, do interesse do representado, como disse para vocês, a situação típica é quando o próprio representante é autor do delito. Neste caso, nós podemos ter a nomeação de um curador especial com o simples propósito de apresentar essa representação. O curador ele vai ter esse simples propósito de apresentar, esse exclusivo propósito de apresentar essa representação. Correto? E o artigo 34 tem que ser feito referência a ele aqui, em razão dessa revogação tácita que eu falei para vocês. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Olha só, gente. Hoje, nós temos pessoas capazes e incapazes para os atos da vida civil. Nós temos pessoas capazes e incapazes para os atos da vida civil. Antigamente, quando do Código Civil de 1916 e o Código de Processo Penal que nós estamos vendo, ele estava em consonância, em acordo com o Código Civil anterior. No Código Civil anterior, nós tínhamos as pessoas nós tínhamos as pessoas capazes, as pessoas relativamente capazes e os incapazes. Incapazes, relativamente capazes e capazes. Nós tínhamos absolutamente capazes, né? Nós tínhamos 3 classes de pessoas analisadas sob o aspecto de poder exercer os atos da vida civil. Os incapazes eram os menores de 18 anos, não poderiam exercer de forma nenhuma, precisariam se fazer representar. Os relativamente incapazes, nós tínhamos a classe dos relativamente incapazes, entre 18 e 21, que poderiam realizar alguns atos sozinhos, para outros precisariam de representante, e nós tínhamos os absolutamente capazes, eles a partir de 21 anos de idade, esses não precisavam de representante por motivo nenhum. Pois bem, o artigo 34, ele estava de acordo com o Código Civil anterior. E ele estabelece, olha aí para vocês verem, se o ofendido for menor de 21 e maior de 18, o direito de queixa, e mais uma vez, entenda queixa como também representação, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou seu representante, ou seja, nós teríamos aí uma possibilidade simultânea de titularidade para o exercício da representação, pelo Código de Processo Civil anterior, artigo 34. Eu disse para vocês que foi tacitamente revogado, ele foi tacitamente revogado pelo artigo 5º do Código Civil. Acha para nós aí, por favor, artigo 5º do Código Civil. Vocês também já o estudaram? Olha lá. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Acabou a classe dos relativamente capazes. Acabou. Ou a pessoa é capaz, ou a pessoa é incapaz para os atos da vida civil. Então, não existe mais essa possibilidade da pessoa, entre os 18 e os 21, a representação poder ser exercida por um ou por outro simultaneamente. Hoje, em obediência ao artigo 5º do Código Civil,
Sendo maior de 18 anos, se tiver 18 anos e um dia, somente ele poderá exercer o seu direito de representação. A menos, óbvio, que se trata de uma pessoa interditada, né? Uma pessoa que se encaixa aqui nos outros critérios. Ou for mentalmente enfermo, retardado mental, uma pessoa interditada, aí ela vai mesmo tendo 18, 19, 20, 20 e tantos, ela vai poder se fazer representar, vai poder exercer essa representação, o seu representante legal vai poder exercer essa representação. Mas se não tiver quaisquer dessas limitações, tratando-se de pessoa de maior de 18 anos, somente ela pode exercer o direito de representação. Então, vocês entendam o artigo 34 como sendo tacitamente revogado, ok? Caminhemos. Prazo para a apresentação da representação. Prazo para a apresentação da representação. Artigo 38 do Código Processo Penal. Faça favor aí. 38 do CPP. Eles estão falando de reformar, tem uma reforma aí do Código de Processo Penal que está no forno. Vamos ver se sai. Seria um código novo. Artigo 38 do CPP. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. O que nos interessa é até aqui, o autor do crime. Olha lá. Qual é o prazo, então, gente? O prazo, previsto aí no 38, é um prazo de 6 meses. Prazo de 6 meses a contar de quando? A contar do momento que você venha saber quem é o autor do delito. Nós não podemos, não pode fluir um prazo para o exercício de um direito, ele não pode fluir se esse direito não puder ser exercido. Se eu não sei quem é o autor da conduta, não tem como eu representar para que o Estado o responsabilize, para que o Ministério Público proponha uma ação penal contra ele. Em função disso, esse prazo de 6 meses apenas, ele começa a contar a partir do momento em que se sabe quem é o autor do delito, não a partir da ocorrência do crime. E olha que interessante para vocês verem. O marco inicial para a contagem da prescrição é a data da ocorrência do crime, é o marco inicial, né? Porque a prescrição sofre interrupções. O marco inicial é a ocorrência do crime. Então, se nós estivermos diante de um delito em que inicialmente, um delito de ação penal pública condicionada, em que inicialmente não se saiba quem é o seu autor, não haja identificação, o prazo para a prescrição começou a contar lá atrás, a investigação demorou, nós tivemos uma investigação que demorou 6 meses, foi identificada a pessoa, a partir do momento da identificação da pessoa, contam-se 6 meses para a apresentação da representação da representação para a responsabilização penal. Vejam que interessante. A prescrição inicia-se a sua contagem quando do cometimento do delito. A representação, o prazo para a representação, ele começa a contar a partir do momento em que se sabe quem é o autor da conduta, em que ele é identificado. Correto? Súmula 594 do STF. Ela também diz respeito, ela encontra-se relacionada com a questão do prazo.
Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Então, vejam que a súmula se refere tanto ao direito de representação, ação penal pública condicionada, quanto ao direito de queixa, ação penal privada. Ok? Quando consta do 594, da súmula 594 do STF, que pode ser exercido por um ou por outro, nós temos que pensar da seguinte maneira. Se o ofendido entenda-se, vítima, se ofendido, se ele foi, se ele era menor quando do cometimento do delito, quem é que tem que representar? Quem é que naquele momento pode representar? Naquele momento, quem pode apresentar a representação para a propositura da ação penal pública condicionada à representação, quem pode apresentar a representação é seu representante legal, correto? O seu representante legal, a partir do momento em que saiba quem é o autor da conduta, tem 6 meses para apresentação da representação, beleza? Para a súmula 594, ela nos diz que o direito de queixa e de representação pode ser exercido independentemente pelo ofendido ou por seu representante. Nós devemos entender a súmula desse jeito. Aquele que foi vítima do crime, aquele que foi vítima do delito, sendo ele menor, para que ele possa, por si só, exercer o seu direito de representação, para que ele possa exercer por si só o seu direito de representação, ele vai ter que atingir a maioridade. Ele vai ter que chegar até os 18 anos. Vamos nos restringir ao menor. Vamos falar de mentalmente enfermo, não. Vamos nos restringir ao menor. A pessoa tinha 16 anos quando foi vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Naquele momento ali, o único que podia representar era seu representante legal. Seu representante legal não representou, entendeu por bem não representar, não havia conflito de interesses. Ele simplesmente entendeu por bem não representar. Beleza. A 594 nos diz que pode ser exercida de maneira autônoma, pelo ofendido e por seu representante. O ofendido, aos 16 anos de idade, ele poderia exercer o direito de representação? Não, ele não poderia. Por que ele não poderia? Porque ele é incapaz para os atos da vida civil. Se eu não posso exercer um direito, o prazo não pode fluir. Se eu não posso exercer o direito, o prazo não pode fluir. A contagem desses 60 dias, perdão, gente, 60 dias que tocou o telefone aqui, eu estou de sobreaviso, oh, Jesus. A contagem destes 6 meses para o ofendido, quando o ofendido é menor, ele somente inicia-se após ele completar a sua maioridade. Aquele que foi vítima quando tinha 16 anos, somente quando atingir os 18 anos é que o prazo vai começar a fluir, o prazo de 6 meses. Beleza? O do seu representante terminou lá atrás. O dele vai começar a fluir aos 18 anos e vai até os 18 anos e 6 meses. Tranquilo, gente? Forma da representação. Artigo 39, parágrafos 1º e 2º. Por favor. Artigo 39, parágrafos 1º e 2º. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido ou de seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo.
perante juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este houver sido dirigida. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato da autoria. Então, vejam, gente, nós não temos uma forma sacramental, de elaboração da representação, não. Ela pode se fazer por qualquer maneira escrita, ela pode se fazer, inclusive, de maneira oral, sendo reduzida a termo quando apresentada perante o juiz, perante a autoridade policial, perante o próprio Ministério Público. É importante que, quando seja feita essa representação, como consta do parágrafo 2º, que ela traga o fato com todas as suas minúcias. E essas minúcias são importantes para poderem viabilizar o quê? A investigação. Para poderem viabilizar, para poderem conduzir, para poderem indicar como se dará a investigação. Gente, um segundinho só. Oi, gente. Voltemos. Como diz o outro, não estudou, vai ser polícia. Voltemos. Onde estávamos? Aqui, na forma. Não existe forma sacramental. Não existe forma sacramental para a realização dessa representação. Ok? Algumas características da representação, gente. Primeira delas, a representação, nós temos a irretratabilidade. A representação, ela é irretratável, mas ela não é absolutamente irretratável. Artigo 25 do CPP, Vitor, por favor. Ela é irretratável até após o oferecimento da denúncia. Artigo 25, está aqui. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Denúncia, peça inicial da ação penal privada, peça inicial da ação penal pública, até a denúncia no curso da investigação, seja essa investigação promovida pela polícia ou pelo Ministério Público, no curso da investigação, o ofendido pode se retratar da representação apresentada e não querer a responsabilização penal. Porém, se a ação já foi proposta, se a ação já tiver sido proposta por parte do Ministério Público, com a apresentação da denúncia, aí não cabe mais a retratação. Ok? Não vinculação. Isso aqui é muito interessante, gente. Não vinculação. Olha só. A representação, ela é uma condição para que a ação possa ser proposta. Ela é uma condição para que a ação
possa ser proposta. Porém, essa representação, ela não vincula a atuação do Ministério Público. Ela não vincula. Pode ser que apresente, que seja apresentada uma representação, seja feita a investigação, e na hora que concluída a investigação, que seja essa investigação feita pelo próprio MP ou pela polícia, na conclusão da investigação, pode ser que o Ministério Público entenda que o fato não constitui crime, ou que não há nenhuma prova de materialidade, ou nenhum indício de autoria, ou que não haja provas não haja provas indicativas, ou pelo menos que as provas sejam muito fracas, não é? Então, o Ministério Público ele não está vinculado à representação. Não é porque houve uma representação que a ação tem que ser proposta. A ação não pode ser proposta sem essa representação. Porém, o fato da representação ter sido apresentada não vincula o MP. Correto? Não vinculação. Nós temos aqui algumas hipóteses, são poucas as hipóteses, nós temos algumas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação. Como eu disse para vocês, a nossa imensa maioria das nossas ações penais são públicas incondicionadas. As condicionadas à representação são poucas e as privadas são menos ainda. Vamos aos exemplos aí, por favor, Vitor. São todos artigos do Código Penal, 130, parágrafo 2º, 147, 151. Perigo de contágio venérea, primeiro deles, né? Crime de ação penal privada condicionada à representação. Vocês imaginam? Toda a sociedade não quer, né? Nós estamos passando agora por uma doença, você fala, o problema é meu. Se eu adoecer, o problema é meu. Se você adoecer, o problema é seu. Só que a sociedade não quer, até por uma questão de saúde pública, não se quer que doenças se propaguem. O crime de perigo de exposição a contágio venérea. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia grave. A contágio de moléstia grave, que se sabe ou devia saber estar contaminado. Então, a saúde é sua, não é? Mas existe um interesse social em que a gente, numa questão de saúde pública, mas vocês imaginam, dentro daquela ideia que eu disse para vocês, de dizer respeito mais à pessoa do que à sociedade. Vocês imaginam a pessoa ter que se explicar a respeito do contágio da pessoa, a vítima, ter que se explicar a respeito de como se deu o contágio por uma doença venérea, sua exposição ao contágio por uma doença venérea. Em razão do respeito à sua intimidade, deixa na sua mão a possibilidade da ação ser proposta ou não. Se ele não representar, não tem como a ação ser proposta. Artigo 147 é crime de ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal justo e grave. O delito de ameaça, mais uma vez, ninguém quer valentões por aí na sociedade, né? Não é de interesse da sociedade que nós tenhamos valentões querendo se impor às pessoas aí, não é de interesse nosso. Porém, o delito de ameaça, ele diz mais respeito à pessoa do que propriamente diz mais respeito à pessoa do que propriamente à sociedade como um todo. Sem falar que a pessoa tem que se sentir ameaçada, não é? E, por fim, o último dos delitos aqui, que o Vitor fez referência, realmente ele é grandão, violação de correspondência, também a correspondência é minha vítima, eu tenho a liberdade de
acionar o Ministério Público para propor ou não. É um direito particular meu, as informações que estão ali, a correspondência está direcionada para mim, correto? Essa é a ideia. Por fim, gente, crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A ação penal continua sendo pública, porque é do MP, continua sendo condicionada, porque nós precisamos de uma requisição do ministro da Justiça. Nós precisamos de uma requisição. Da mesma forma que a representação é uma condição de procedibilidade, sem essa requisição, o Ministério Público não pode proceder à propositura da ação. Sem essa requisição do Ministério Público, aqui diante da natureza dos delitos é o Ministério Público Federal, né? Os exemplos mais claros que a gente cita são crimes contra a honra do presidente da República e de chefe de governo estrangeiro. O titular da ação continua, titular da requisição, perdão, gente. O titular da requisição, que é a condição para a propositura da ação penal. Titular da requisição é o ministro da Justiça, Prazo, diferentemente da representação, aqui na ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, o prazo, nós não temos prazo estabelecido em lei. Nós não temos prazo estabelecido em lei. Em função disso, entende-se que, enquanto não houver a prescrição, enquanto não se configurar a prescrição, a requisição pode ser apresentada. Não é como na representação, em que essa só pode ser realizada dentro do espaço de 6 meses contados a partir do momento em que se sabe da autoria delitiva. Irretratabilidade. Vocês viram que na representação existe ela pode ser retratada, pode haver a retratação até o oferecimento da denúncia. Ela é irretratável após o oferecimento da denúncia, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Aqui, na requisição, nos crimes da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, entende-se que essa irretratabilidade, ela nasce desde o princípio, desde o primeiro momento da provocação. Ela nasce desde o primeiro momento da provocação. Tendo o ministro da Justiça acionado o Ministério Público ou a polícia para proceder à investigação, não há de se esperar que ministro da Justiça, um órgão oficial, não é? Um ministro, uma autoridade do primeiro escalão do Serviço Público Federal, não é de se esperar que ele não saiba o que está fazendo. Hoje ele quer representar, amanhã ele não quer mais. Então, para as ações públicas condicionadas à requisição, uma vez apresentada a requisição, essa é irretratável. A irretratabilidade ela não nasce após a denúncia, ela existe desde o princípio. Aqui nós temos uma situação interessante, por mais que se fale em requisição, aqui não é representação, é requisição, mas da mesma forma nós temos a não vinculação. Requisição traz a ideia de mandamento, né, de determinação, de ordem. Por mais que haja essa determinação, essa ordem, em razão, ela traga esse sentido de ordem, é isso que eu quero dizer, por mais que traga esse sentido de ordem, em razão da autonomia do Ministério Público no exercício das suas funções, esta requisição, por mais que possa passar a ideia de ordem, ela não vincula o MP.
Pode ser que o Ministério Público tenha consigo uma requisição do ministro da Justiça, mas ainda assim ele entenda, como já dito, que aquele fato não constitui crime, ou que não tem indícios de autoria, ou que não tem prova de materialidade, ou que está presente uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Ele pode entender, está presente quaisquer dessas circunstâncias e simplesmente não propor a ação. Não é porque há uma requisição que ele tem a obrigação de propor a ação. Não há vinculação. Beleza? Nós temos aqui exemplos, hipótese, a mesma coisa, não sei nem por que eu abri isso aqui. A hipótese que nós temos, primeira, 141, crime contra a honra lá, dos crimes contra a honra praticado contra o presidente da República e contra chefes do governo estrangeiro. Artigo 141, as penas combinadas nesse capítulo aumentam de 1/3, se é cometido, contra o presidente da República ou contra o chefe de governo estrangeiro. 145, nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo no caso do artigo 140, parágrafo 2º, que a violência resulta da lesão corporal, quando o crime contra a honra é cometido com violência. Parágrafo único, procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do 141 deste artigo, deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 deste mesmo artigo. Então, vejam vocês, se for crime contra a honra cometido contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, o que nós temos? Nós temos requisição, nós temos a necessidade de requisição do ministro da Justiça. Alguma dúvida aí, gente? Algum questionamento? Como que Carlos Bolsonaro apresentou queixa contra Felipe Neto? Não vi não. É porque não, o Felipe Neto, não, mas né, o Felipe Neto, ele falou, foi contra o Bolsonaro ou contra o Carlos Bolsonaro? foi contra o Bolsonaro, foi contra o presidente. Falou que ele era genocida e tal, aí o Carlos Bolsonaro apresentou alegando crime na Lei de Segurança Nacional. Ah, Aí sim. o delegado estadual que indiciou ele. Aquela Lei de Segurança Nacional ali, aquilo ali dá espaço para... Ali nós fugimos porque no nosso exemplo aqui, deixa eu parar a representação aqui, no nosso exemplo aqui, trata-se de crime contra a honra, crime de outra natureza, É interessante se falar em queixa nessa situação, porque eu acredito que nem seja queixa também não. Queixa, peça inicial da ação penal privada. Deve ter sido uma terminologia adotada pela imprensa. Alguma dúvida aí, gente? Vou Mas eu vi também que foi Felipe Neto que falou queixa, né? Tem que saber se realmente foi queixa ou se ele, tipo assim, considerou que Não, seja... eu acredito que seja no sentido comum mesmo. Porque queixa, para você apresentar, queixa você não apresenta na polícia. Os outros podem cometer esse erro, nós não podemos. Nós, da área do direito. Queixa você não apresenta na polícia. Você vai lá e faz um boletim de ocorrência, você pode apresentar uma notícia-crime. Queixa é a peça inicial da ação penal privada. Queixa é a peça inicial da ação penal privada. Quando você fala em queixa, você já está propondo a ação penal. Você não aciona a polícia por meio de uma queixa. Tranquilo? Interromper a nossa gravação aqui.